Bom dia, Carlos. Então, vamos lá. Tenho certeza de que dei aos meus filhos uma infância que, além de trazer a eles calorosas lembranças, será responsável pela formação neles de um caráter íntegro e temente a Deus. Então, ontem, né, no caso, foi ontem, comemoramos o Dia das Crianças. Quero que compreenda que os filhos são como uma folha em branco em nossas mãos, que com o passar dos anos pode se tornar uma obra de arte ou um rascunho, dependendo do que fizemos com eles. Só depende de nos conduzirmos nossos filhos para destinos muito maiores do que os nossos, pois ao carregá-los sobre os nossos ombros, a visão deles deve alcançar distância muito maiores do que a nossa. Seja um agente de mudança em sua geração, oferecendo a seus filhos uma amanhã muito melhor. Você não pode ir muito longe se não tiver identidade. Olha, nós falamos de identidade de novo. Engraçado que os devocionais de hoje, que a gente está lendo hoje, está tudo compilando com o filme que eu assisti ontem. Ontem, lembra que eu falei para vocês assistir Divertidamente? E esse filme Soul. O Divertidamente fala sobre isso, gente, que é, né, sobre as nossas memórias, né? Sobre a gente realmente ter memórias. Nós somos o que os nossos pais, né? Nossos pais nos moldamos mesmo, né? Então, assim, o filme Divertidamente, ele fala de memórias também, de memórias de lembranças, de emoções, né? De gerenciar as emoções. Depois mais um aí para vocês assistirem também, Divertidamente. Mas falando aqui, voltamos aqui ao nosso tema, que você não pode ir muito longe se não tiver identidade. Então, realmente, a nossa identidade é um dos primeiros que a gente tem que nos agarrar, né? E isso aí pode começar muito cedo, porque a partir dos 12 anos, né? 10, 12 anos, se os pais moldarem, né? Como tá falando aqui, ó, os filhos, vocês vão realmente tornar eles uma obra de arte, porque desde cedo você já pode ir incutindo na vida do seu filho a identidade dele de filho de Deus, né? Então, assim, quando tem pais que orientam bem os seus filhos, né? Que instrui bem os seus filhos no caminho em que eles devem andar, quando ele for velho, ele não vai desviar, porque ele já vai entender o propósito dele muito cedo. Então, assim, é uma bênção quando você nasce num lar cristão, quando você tem pais que realmente entendem o propósito de Deus para nossas vidas e instrui essa criança no caminho onde ele deve andar. Porque logo cedo ele já vai saber a identidade dele, o propósito dele. E é nessa fase aí da adolescência, né? A fase de criança para adolescência que realmente eles tomam posse da identidade deles. Então, quando a gente, nós que temos filhos, né? É muito importante a gente estar falando com eles, né? Sobre isso. Sobre identidade, sobre o propósito desde cedo. Para eles saberem por que eles vieram, né? Por que eles nasceram. Qual o propósito deles aqui na Terra. Seja um agente de mudança, né, em sua geração. Então, começa cedo, né? Quando a gente começa a falar para os nossos filhos, a incutir a palavra de Deus na vida deles, eles vão, desde cedo, eles vão ter essa visão mais abrangente do que é o reino, do que é o reino de Deus aqui na Terra, né? Que o reino de Deus não é comida, não é bebida. É paz, é amor, é longanimidade, é bondade. São os frutos do Espírito que a gente deve buscar ter, né? Buscar desenvolver esses frutos. Alguém quer comentar? Eu queria só comentar uma coisa que uma vez eu fiz uma postagem uma vez com esse versículo e uma pessoa comentou algo que eu achei interessante.
na palavra, é que aqui tá diferente a versão, né? Aqui tá instrua a criança segundo os objetivos. Só que tem versão que fala, ensina a criança no caminho que se deve andar. É. E ela falou o seguinte, ela falou, olha só que interessante, tá no caminho, não o caminho. Então a gente não tem que só falar para a criança o que ela deve fazer. Nós vamos caminhar junto com a criança, né? Então a criança, ela acaba que ela imita a gente. Ela tá imitando a gente. Então, se você vê, né, pessoas crianças que têm hábitos alimentares horríveis, né, só toma um monte de refri, muito possivelmente dentro de casa tem esses hábitos. Se você é uma criança que tem hábitos um hábito saudável, legal, muito provavelmente em casa ela tem. Então, a criança, ela vai imitando. A criança, ela vai gostar das músicas por uma fase da vida dela, o que a gente ouve, ela vai cantar o que a gente ouve. Então, se dentro da casa ela fica ouvindo um monte de funk horroroso, ela vai ter, né? É isso que ela vai cantar. Se dentro de casa ela ouve músicas, né, que edificam, é o que ela vai cantar. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, se a gente quer que as crianças se encontrem com Cristo, a gente primeiro tem que se encontrar com Cristo. Se eu quero que a criança ore, a gente tem que orar. Eita, bebê. E, né, então, que a gente possa ser essa referência e caminhar junto com a criança, né? Então, eu achei muito bacana o que essa moça lá que acompanha a página falou, né? Ensinar a criança no caminho, então a gente vai caminhar junto, sendo esse espelho, né? Sendo esse exemplo. Então, que a gente possa ser um bom exemplo para as crianças, porque não adianta eu falar para ela fazer uma coisa e fazer diferente. Que ela vai fazer, faz muito mais o que eu faço do que o que eu falo, né? Amém. É isso mesmo. Nós somos o exemplo, né? Nós somos o maior exemplo para nossos filhos. E às vezes também a nossa família, né? Então, assim, por isso que a gente tem que estar realmente buscando falar de Jesus e falar do temor, né, de Deus. Porque ao nosso redor também as crianças, né? Meu filho mesmo, ele tem 15 anos. Foi um menino que foi criado na igreja, né? Só que a minha família, a maioria não é cristão. Então, assim, a gente vai para um churrasco, vai para praia, vai para um final de semana, você vê, né? Ele não convive só com a gente. Ele convive com todo mundo. E aí ele começa a fazer as escolhas dele, entendeu? Então, assim, ele sabe da verdade, ele sabe o que a gente ensinou. Mas às vezes ele mesmo começa a ter as decisões dele. Então, assim, mas o que a gente. É por isso que a palavra fala: ó, instrua a criança no caminho em que ele deve andar. E quando ele for velho, ele não vai se desviar. Ele pode até se desviar, mas ele volta. Na minha casa mesmo foi assim. Eu cresci no Evangelho. Minha mãe, minha mãe entrou para a igreja, né? Começou a frequentar a igreja. Eu acho que eu tinha uns 6 anos, 7 anos. E aí eu fui, né? Sempre amei estar na igreja, culto dominical, a gente não perdia um culto. E aí, quando eu fiquei adolescente, né, 16 anos, eu saí da igreja. Comecei a namorar, saí. E aí, logo após casei, né, que eu me casei com 17, meu marido não era crente. E aí, eu saí. Mas assim, a sementinha no meu coração, o Espírito Santo, eu já era batizado e tudo. E aí, eu tinha a semente do evangelho no meu coração. Então, assim, por mais que eu não estava na igreja, mas eu não estava no mundo. Por quê? Porque às vezes quando eu fazia alguma coisa, o Espírito Santo ia lá, né? Então eu sempre tive o temor do Espírito Santo. Só que o meu coração, ele ardia ainda para poder voltar para a igreja. Só que a minha igreja, que eu frequentava quando eu era criança, era adventista. E meu marido tinha comércio, né? Meu marido tinha loja e não fechava sábado, né? Aí eu ficava, né, naquela. Eu falava, ai meu Deus, um dia eu vou voltar, um dia eu vou voltar. Só que eu queria voltar para Adventista, porque a Adventista ela te faz uma lavagem cerebral ali na cabeça que você só tem que a igreja certa é a Adventista. E aí um dia eu peguei e pedi para um pastor, falei, ô pastor, me explica aí sobre o sábado. Aí ele me explicou sobre o sábado, né? Ele me explicou que Jesus, quando ele veio, né? Ele veio e cumpriu
todo, ele cumpriu todo o propósito, né, dele. Foi cumprido aqui na Terra. Então, tipo assim, ele veio e cumpriu a lei, que nós não dávamos conta de cumprir toda a lei. E Jesus, ele veio justamente não para abolir a lei, mas para ele cumprir. Então, ele cumpriu a lei e nós agora, que só todo aquele processo, né, da graça, tudo. Aí que eu entendi, eu falei, cara, isso, então não preciso estar na igreja adventista para poder servir a Deus, para poder, né? Aí eu comecei a visitar outra igreja. E aí foi tão bom, né, que o meu esposo foi também. E aí, graças a Deus, a gente tá na igreja, né? Mas eu levei 20 anos sem fora da igreja, e porque eu tinha uma religiosidade na minha cabeça era religiosa. Então, assim, por mais que eu não estava afastada de Deus, mas eu tinha aquela religiosidade que eu só para eu estar servindo a Deus, eu teria que voltar para a igreja adventista. Mas assim, voltando, né, ao que eu estava falando antes, é isso aí, ó. Quando você for velho, você não se desvia. A mesma coisa aconteceu com minhas irmãs. Minhas irmãs também saíram, pintaram, bordaram, dançaram e fez tudo que o mundo aproveitou o mundo, né? E aí cada um foi morar nos Estados Unidos, outro foi morar na Itália, foi morar na Holanda. E aí agora tá todo mundo, Deus trouxe todo mundo de volta. E todo mundo assim, com bagagem, com experiência para poder falar de Jesus e para cumprir o propósito dela aqui na Terra. Então a gente vê que Deus, né, nós temos livre-arbítrio, né? Nós temos as nossas escolhas, mas a palavra, a semente, ela continua plantada em nosso coração. Então, assim, como eu falei também com vocês, essa moça que está lá no Israel, né? Ela foi entender o propósito dela agora que ela estava lá. Tá tudo querendo que ela voltasse para o Brasil por causa da guerra. Ela falou: não, meu propósito é estar aqui e para avisar as pessoas do que está acontecendo aqui. Então ela está correndo perigo, ela está correndo risco, mas ela não tem, porque ela falou que ali é o propósito dela. Que Deus a enviou para aquele lugar para isso, para ajudar e tal. Pode falar, Maia. Não, não quero falar, não. Ah, o bebê que apertou aqui a mão, não, desculpa. Ele tá aqui todo agitado aqui. Pronto, será dá tempo, gente, ler o outro rapidinho? Eu vou ler e vocês comentem, tá? Aqui, ó, tá em Hebreus 4:13, o de hoje. Deus está vendo. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Forte, né? Então, os olhos de Deus são infalíveis, nada fica oculto a eles, mas a nossa visão pode ser muito limitada. Algumas coisas podem tirar o nosso foco e nos impedir de ver com clareza, de forma que nem tudo é o que parece, mas os olhos de Deus não falham. Eles conseguem ver além do que somos capazes de imaginar. Então, o Senhor é capaz de ver as profundezas do nosso interior, muito além da nossa aparência. Ele enxerga desejos, intenções, medo, frustrações e sentimentos íntimos. Consegue ver o que mais ninguém é capaz de ver. O que torna isso surpreendente é que, mesmo conhecendo o pior de cada um de nós, o Senhor nos ama. Quando Adão e Eva pecaram, ao notar a presença do Senhor, se esconderam. E, obviamente, o Senhor sabia onde eles estavam, mas perguntou: isso me ensina que, naturalmente, tentaremos encobrir os nossos erros. E na adolescência, com 17 anos, sem pedir autorização da minha mãe, fui à praia com meus amigos. Para que ela não descobrisse, não molhei as roupas. Esperei o corpo secar para vesti-las. Assim ela não perceberia nem mesmo pelo cabelo seco. Eu só não contava com um detalhe: a queimadura do sol. Então eu cheguei em casa vermelho. Ela fez o que qualquer mãe faria. Repreendeu-me
e me aplicou um castigo. Deus não castiga ninguém, embora repreenda. Ele é longânimo, não é vingativo e nem omisso. Ainda que sejamos inclinados ao pecado, ele age com amor. Ele escolhe nos resgatar e promove-nos a condição de filhos. Devemos então correr em direção à santidade, buscando agradar ao Pai com a transformação realizada por Ele em nós. Se você precisa confessar algo ao Senhor, faça isso hoje mesmo. Sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. Glória a Deus, né? Quer comentar, Cris? Fala um pouquinho aí para nós. Depois ora. No final. O Baby tá aqui falando, deixa eu ver se dá pra eu, enquanto a Cris vai abrindo aí, enquanto falar, ver se dá pra vocês ouvirem. Mas um versículo aqui que eu amo, né, que a gente precisa tomar posse é buscar o reino de Deus e sua justiça e tudo será acrescentado, né? Então eu vejo que assim, o Senhor, ele vai, ele acrescenta tudo que a gente precisa, né? Então, que aqui falou que ele sabe, Adão e Eva, né, eles pecaram, o Senhor sabia de tudo, porque ele vê todas as coisas. E assim como ele vê tudo o que aconteceu, ele vê os desejos do nosso coração, né? Que aqui também no comecinho a gente leu isso. Que ele vê todos os desejos do nosso coração, e quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, é muito lindo como as coisas vão se encaixando na nossa vida. Eu vejo percebendo isso na minha vida, né? Às vezes coisas que eu já até tinha meio que esquecido o que eu queria, foram mudando os desejos, e aí você vai vendo que várias coisas vão acontecendo de um jeito muito melhor do que a gente ainda considera, de um jeito muito mais leve ainda. Muitas coisas chegam pra gente, sabe? Sem muito. É muito maravilhoso quando a gente busca o reino de Deus, como tudo vai se encaixando, né? Verdade, louvado seja Deus, Pai do Senhor para todos. Nosso Deus, nada está encoberto. Não há nada que Ele não veja, não há nada que Ele não saiba, né? Tudo está realmente nu aos seus olhos, né? E como é glorioso a gente entendermos que Ele realmente tudo sonda, tudo realmente sabe, né? E, gente, uma coisa que tem realmente alegrado o meu coração é buscar primeiro a Ele, né? Todas as manhãs. Os olhos do Senhor contempla os bons e os maus. E desde o início, né? Como a leitura falou, desde lá, de Adão, de Eva, já era, né? E continua sendo. Ele contempla todas as coisas. O que eu quero dizer e deixar para meditação é que, assim como o Senhor continua protegendo e guardando os seus e livrando, Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Quem precisa mudar sou eu e você. Nós precisamos mudar todos os dias para estarmos mais perto do Senhor, para estarmos lado a lado com Ele, entendendo que é milésimos de segundo. Tudo está se cumprindo em uma só geração para a volta dele. Uma só geração. Antigamente via-se uma geração terremotos e guerra, via em outra geração pai contra filho, filho contra pai. Agora não.
É tudo uma igreja amada, igreja do Senhor, igreja, como a palavra diz, é dores de parto mesmo. Toda hora que você abre as mídias, você vê acontecendo isso, acontecendo isso, acontecendo isso, acontecendo isso, em lugares diferentes. E o papai tudo vê. O nosso Deus, ele quer alertar-nos como igreja, quer despertar-nos como igreja, fazer-nos entender que somos amados, somos geração escolhida. Aleluia. Mas para estarmos também vigilantes, atentos, porque está próxima a vinda do noivo. E que nós estejamos vigilantes, atentos, porque os olhos do Senhor tudo vê, tudo vê. O nosso falar, o nosso andar, como temos agido sobre a face dessa terra. Sabe, muitos estão desapercebidos, achando que o falar mal do próximo, achando que o dever, que o isso, que o aquilo, que ninguém está sabendo. Ei, papai sabe de tudo. Então, irmãos e amados, o Senhor tenha de misericórdia de nós. Que sobre as nossas vidas, que sobre os nossos lares, os nossos familiares, que venha sobre nós o lavar no sangue, que venha sobre nós a misericórdia do Senhor, que venha sobre nós de tal maneira que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, sim, de maneira sobrenatural, porque, sim, para entrar na glória, não levaremos nada, precisamos estarmos leves, sem nada, nada, nenhuma carga, nenhuma má água, nada, nada, nada. Precisamos estarmos limpo, lavado, remido pelo sangue, de tal maneira, aleluia, glória a Deus. Lá é tão, tão, tão diferente, aleluia. E é tão estreito a entrada. Não vai caber nada além de uma alma lavada e remida pelo sangue. Não entrará nada além dessa alma lavada e remida pelo sangue. Não entrará nada. Ei, não entrará casa, nem filho, nem marido. Não entrará bens, não entrará nada, nada. Então comece a liberar. Comece a liberar. Peça ajuda do papai. E vai liberando. Se você tem dificuldade de liberar, de repente, palavras que te ofenderam, de repente, algo que está te travando ainda sobre a face da terra, é apegado em alguma coisa, vai liberando, porque tudo vai ficar. Só vamos levar, só o que vai subir é uma alma, é um corpo transformado. Aleluias. Então, os olhos do Senhor, os olhos de Deus são
infalíveis. Nada fica oculto a eles. Vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer os seus olhos sobre ti. Oremos, Senhor, amadíssimo Deus, querido, exaltado, glorificado entre as nações. Ó Espírito Santo, a ti, Senhor Jesus, Trindade, aleluia, invocamos o teu nome, que é sobre todo nome. Declaramos nessa manhã que te amamos, porque teu amor nos conquistou, nos constrange de maneira sobrenatural. Senhor, nesse dia que muitos têm se levantado para adorar outros deuses, para invocar, Senhor, o nome do inimigo, uma sexta-feira chamada 13, Senhor. Ó Espírito Santo, guarda nossas famílias, guarda nossas crianças, guarda os nossos adolescentes, guarda a nossa família, Senhor. Ó Espírito Santo, vai cobrindo, Senhor, os nossos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, ó Pai, que toda sorte de bênção, sim, que toda proteção espiritual, sim, Senhor, que a tua misericórdia, aleluia, que nos alcance, Senhor, de geração para geração, aleluia, glória a Deus, possa estar sobre nós, que assim como este amor nos constrangeu, nós possamos, ó Pai, transmitir, assim como água viva, na vida de outras pessoas. Brilha em nós, Senhor, através do teu Espírito Santo. Muito obrigada mais uma vez pela tua palavra. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por estarmos em sala como esta, pelo qual podemos ouvir mais de ti. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada lar aqui representado. Sim, Senhor, muito obrigado. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, de cada irmão. Sim, Senhor, faz assim. Faz assim, meu Deus. Faz entrando com providência da vida da tua igreja, dos teus servos, Senhor, que estão ali em Israel. Sim, Senhor. Entra com providência, aqueles que tu tem guardado. Protege, livra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda a tua igreja, os teus pequeninos, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém, Irmão Jesus. Antônio, pode continuar? Orar? Aleluia. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer, ó Pai. Te agradecer de forma especial nesta manhã Amém, Senhor. pelos nossos filhos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Tem Como a tua Deus. palavra Obrigado, Jesus. diz, e nós acabamos de falar agora mesmo, ó Pai, que a tua instrução é que nós devemos ensinar as crianças no caminho, Senhor. Amém, E esse Deus. ensinar, ó Pai, é ao levantar, é andando, é sentado Tem à mesa, ó Pai, é na meditação da tarde, é no Aleluia, dormir. Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Jesus, a sermos Senhor. bons exemplos para os nossos filhos, ó Senhor. Sim, Jesus. Abençoe. Ajuda-nos, ó Senhor, a, a ter sabedoria, ó Pai, no falar com eles, ó Senhor. Nossos filhos aprendem muito mais no nosso proceder É do que com o verdade. nosso falar, ó Pai. Por isso, ó Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa, ó Pai, a Nayara, ó Senhor, que ela tenha sabedoria com os pequeninos, ó Senhor. Amém, Que ela e Jesus. seu esposo, Senhor, dê sabedoria a eles, ó Senhor. Em nome de Jesus, Em nome de para que eles Jesus. saibam mostrar, ó Pai, que o único caminho a seguir é o teu, Senhor. Obrigado. Aleluia. Glória a Queremos Deus. te louvar, ó Pai. Abençoa a menina,
o filho da Fravinha, Senhor. Toma Amém, nas tuas Senhor. mãos, ó Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que o melhor caminho a seguir é o do Senhor. E Verdade, mesmo assim, ó Pai, muitas das vezes nós tropeçamos, Pai. Obrigado, ó Pai, porque mesmo tropeçando, o Senhor sempre está ao nosso lado para nos aleluia. ajudar a levantar, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não permite que venha a nós algo maior do que nós possamos suportar e vencer, ó Pai. Obrigado, Senhor. Toma nas tuas Aleluia. mãos as nossas famílias, ó Senhor. Toma Sim, nas tuas Jesus, Pai, mãos, que ó sim. Pai, cada irmão aqui, ó Pai, cada família. E obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque esse dia é para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. Amém, Obrigado, Jesus. ó Pai, porque o Senhor está no controle de tudo. Sim, O Deus. Senhor vê tudo. O Senhor sabe tudo. O Senhor pode tudo, Senhor. Isso é maravilhoso, Senhor. É maravilhoso, Pai, estarmos na presença de um Deus soberano. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, dá-nos um dia na tua presença. E que nesse dia, ó Senhor, as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, Senhor, sejam agradáveis na tua presença, Senhor nosso e Deus nosso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem 6 minutos. Alguém mais quer orar? Maria? Hoje é dia de oração. Pode ser. Pai amado, Pai querido, Pai, quero te agradecer por essa manhã, Amém, Jesus. quero te agradecer, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, Pai, te agradecer, Pai, pela nossa saúde, pelas nossas vidas, te agradecer pelo alimento da nossa mesa, Pai, te agradecer pelo nosso respirar, Senhor, te agradecer pelo teto que nós moramos, pela nossa casa, pelo conforto que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada por tudo, Senhor, obrigada por nos proporcionar esse momento aqui de oração, por sermos escolhidos estar Deus. aqui, Pai, diante da tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada, Jesus. Obrigada pela tua unção sobre nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E obrigada por tudo que o Senhor vai fazer daqui para frente sobre nossas vidas, Pai. Pai, que o Senhor possa estar com o teu espírito conectado com o nosso espírito, que nós possamos viver uma vida em espírito, uma vida temente ao Espírito Santo de Deus, uma vida que nós possamos literalmente ser o teu servo, Senhor. Literalmente olhar diante de qualquer circunstância e saber que nós temos um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que transforma, um Pai que está presente em tudo, em todos os momentos em nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por esse amor incondicional. Obrigada por esse cuidado incondicional. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Pai, queremos te agradecer pela nossa casa, pela nossa família, Pai. Pai, que através da tua palavra, né, sendo usada através de nós, Pai, que nós possamos alcançar outras pessoas, levar o teu amor a outras pessoas. Pai, nós te pedimos, Senhor, sabedoria dos céus sobre nossas vidas, Pai, sabedoria dos céus, Pai, para que nós possamos, Pai, literalmente levar esse amor a outras pessoas, Pai. Que não sejamos nós falando, mas que seja o Espírito de Deus em nós falando, Pai. Pai, que o Senhor nos dá um coração que nem o teu, uma mente que nem a tua, olhos que nem os seus, Pai. Para que nós possamos, tudo que nós viemos fazer, tudo que nós fomos fazer, nós lembramos que nós somos a tua imagem e semelhança. Então nós precisamos agir como tu ages, Senhor. Então, Pai, que nós não viemos só ouvir essa palavra, que nós viemos praticar essa palavra. É no praticar que nós aprendemos, é no praticar que nós entendemos, é no praticar que nós temos essa conexão com Deus. Então, Jesus, que não seja só aqui, que seja daqui para frente, que seja daqui para tudo, Pai, que seja daqui para todos os passos que nós viemos dar, Senhor. Então, hoje, nessa sexta-feira, quero te agradecer
e dizer que te amo muito, Jesus, e dizer que eu sei que tu estás com cada um aqui, estás conosco aqui no lado de cada um. E eu só tenho que te agradecer por tudo, Senhor. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Um bom final de semana para todos. Deus abençoe. Aleluia. Bom final de semana. Que Deus Bom final abençoe. de semana. Até segunda. Fé em Até. Jesus.